Momento de reflexão. Oremos ao Senhor. Pai Santo, agradecemos a Ti por esta oportunidade que Tu nos concedes de mais uma vez falarmos da Tua Palavra. Amém. Nos abençoe, que Teu Santo Espírito se faça presente em nossos corações. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Hoje realmente será um momento de reflexão, não será um momento apologético. Desde já que há 15 dias atrás nós demos a resposta satisfatória com respeito ao tempo verbal. Resposta tão satisfatória que tem se demonstrado irrefutável, baseado única e exclusivamente dentro da gramática portuguesa, dentro das Escrituras Sagradas. Então, por mais que se tente filosofar, por mais que se tente apoio, o apoio é areia movediça, não tem por onde correr. E o nosso tema de hoje é o horóscopo infalível, a Bíblia. Esta é época de céticos, é verdade. É época em que a incredulidade se ouve do púlpito, lê-se nas revistas e encontra-se na conversação diária. A própria atmosfera está contaminada por murmúrios de dúvidas e carregada com os nevoeiros da descrença e da blasfêmia. Em toda parte, a Escritura Sagrada está sendo rapidamente desacreditada como a palavra inspirada de Deus e é considerada mesmo por muitos dos seus professos expositores como um feixe de mitos e lendas, embora contendo aqui e ali talvez uma gema de beleza literária, e apresenta ocasionalmente o brilho de uma pedra preciosa de princípios morais. E é verdade, quando se começa a contestar, inclusive versões da Bíblia, realmente estamos vivendo dias realmente terríveis. Dias realmente pesados e carregados. Não há outro livro no mundo sobre que haja tantos abusos, que tanto seja caluniado por pseudos amigos, pseudos cristãos e adversários como a Bíblia. Todavia é o mais admirado de todos os livros. Não se nos pede, porém, aceitar cegamente o fato de sua inspiração. O próprio livro declara, nos adverte, provar todas as coisas. E de fato a Bíblia pode ser provada, e tem sido. Além de todas as possibilidades de uma negação honesta. Dois ingleses sinceros de boa educação empreenderam uma vez atacar o cristianismo e as Escrituras. A fim de se preparar, ambos se entregaram acuradamente ao estudo da Bíblia. Resultado, as conferências de ataque nunca se realizaram, mas em vez disto, Lord Lyttelton e Gilbert West tornaram-se sinceros defensores daquele mesmo livro que eles se haviam proposto demonstrar ser uma fraude. Mas apesar disso, os professos cristãos crentes na Bíblia fazem uso de expedientes nada honestos, expedientes capciosos, expedientes fraudulentos, expedientes dilacerados para contestar os póstumos ilibados da Bíblia. É assim mesmo. Não se pode atacar a verdade com a verdade. Tem que se proceder de outra maneira. Usa-se do sarcasmo, da ironia, enfim, faz uso de todo expediente capcioso, todo expediente insincero, porém na questão, na base, no ponto focal, no ponto que realmente interessa, não se toca. Não há absolutamente dúvida alguma quanto às afirmações da Bíblia a seu próprio respeito, pois ela diz: homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Nenhuma declaração pode ser mais definida ou menos equívoca. Esse volume declara ser inspirado por Deus, um guia celeste. E lemos que é proveitoso para ensinar. Notemos, ensinar. As Escrituras vêm para ensinar. As Escrituras são claras. Também para reprovar, corrigir, para instruir em justiça. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Que entendemos, entretanto, por inspiração? Isto, exatamente, que os escritores foram inteiramente inspirados por Deus, Moisés, Davi e Pedro. Como os relatos de suas vidas mostram claro e honestamente, não eram infalíveis. No entanto, o registro no qual eles recordam seus atos bons e maus é inegavelmente infalível. O Dr. James Brooks é autoridade para a asserção de que a frase "assim diz o Senhor" ou as suas equivalentes é usada no Velho Testamento pelo menos 2000 vezes. Isaías refere-se aos seus próprios escritos como a palavra de Deus não menos de 20 vezes. Ezequiel fala assim de seu trabalho 60 vezes, enquanto Jeremias deixou memorado em mais de 100 ocasiões que a ele veio a palavra do Senhor.
Todos os profetas fizeram a mesma declaração, tal como fez Cristo quando disse a seu Pai: eu lhes dei as palavras que tu me desses. João, capítulo 17, versículo 8. Os discípulos também consideraram seus próprios escritos como inspirados, pois disseram, mediante Paulo, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, o que também anunciamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e a recebesse não como palavra de homem, mas segundo é na verdade como palavra de Deus. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, a despeito do fato de que esse maravilhoso livro foi escrito por instrumentos humanos, variando a importância de um rei a um lavrador, cada um dos quais inscreveu no seu próprio e distinto estilo, a inspiração declara que o trabalho é perfeito até ao jota e ao tio. A perfeição não é humana. Nem é o caráter deste livro menos inspirado do que as suas lições e mensagens. Nada do que a humanidade em qualquer tempo produziu tem alcançado perfeição. Até nossos relógios e cronômetros são regulados pela grande criação de Deus, o sol. As Escrituras, porém, têm uma beleza moral e perfeição não encontradas nas livrarias da terra. Sua unidade, sua imparcialidade, sua fácil compreensão, sua pureza e simplicidade, tudo isto é um mudo testemunho de seu caráter e origem divinos. Declarar que as Escrituras são inspiradas é simplesmente apresentar um fato, mas atribuí-lo ao trabalho da imperfeita humanidade é querer afirmar uma impossibilidade. Bem pode o Dr. Arthur Pearson exclamar: onde os escritores da Bíblia obtiveram tal concepção de um Deus, enquanto as principais nações adoravam ídolos mudos, enquanto o Egito se curvava ao crocodilo, e Atenas sacrificava 60.000 mulheres aos licenciosos ritos de Vênus, enquanto Roma adorava o sanguinário deus da guerra, enquanto os próprios persas não atingiam mais alto do que se voltar para o Oriente e adorar o sol. Aqui também podemos perguntar: quem guardou esse livro das ideias supersticiosas e da imaginária ciência das idades passadas? Como podemos explicar o fato surpreendente de que a astronomia da Bíblia não é a astrologia do paganismo e que a história da criação, como narrada em Gênesis ou nos Salmos, não contém nem mesmo um dos muitos erros científicos dominantes nos dias em que essas porções da palavra de Deus foram escritas? As obras de autores humanos daqueles séculos apresentam um triste quadro da falsidade das deduções humanas. Notemos: falsidade das deduções humanas. A Bíblia, porém, destaca-se como um inatacável testemunho do poder de Deus. Outra notável evidência de seu caráter sobre-humano é a sua beleza literária, manifestada não somente na maneira por que ela se reveste livremente da linguagem de todas as terras, mas também no modo pelo qual se torna, de uma vez, a pérola de grande preço na literatura de qualquer país ou tribo, em cuja língua seja traduzida. Então, quando você escutar dúvidas com respeito às traduções das Escrituras, meus queridos, tomai cuidado. Tomai cuidado com as doutrinas de demônios. Tomai cuidado com as deduções de homens. Tomemos, por exemplo, nossa versão portuguesa. Ao se afirmar que tais traduções das Escrituras antiguíssimas contêm erros, que podemos dizer então da versão portuguesa? Será que tem também? Coisa alguma em toda a literatura não inspirada é comparável em magnificência de estilo ou beleza da expressão ao Salmo 23, a Isaías 35, a Miqueias 6, a 1 Coríntios 13, o Apocalipse 21. Todavia, cada uma dessas gemas literárias não é senão a tradução de outra língua muito diversa. Demais, essas passagens não perdem nada de sua beleza quando traduzidas outra vez no fluente francês ou no idioma dos aimarás do Peru, e são reconhecidas prontamente como modelos de forma literária.
tivesse a Bíblia uma origem humana e não sobrenatural, ela não poderia ter excedido em excelência de dicção a todos os esforços de homens, os homens em todos os países e todos os tempos. Daí ela deve ser inspirada. Por isso eu não boto dúvidas nas Escrituras Sagradas. Fazer isso seria uma heresia. Dizer isto, afirmar que traduções podem conter erros, e é o mesmo que dizer que devemos questionar as doutrinas da Bíblia também. Cristo e o Velho Testamento. Cristo muitas vezes reprovou os judeus pela sua ignorância das Escrituras. Cristo tinha os originais, assim como saiu das mãos de Moisés? Cristo tinha os originais assim como saiu das mãos de Isaías, Miqueias, Daniel, Ezequiel? Respondo para você, meus irmãos, jamais. Porém, jamais Jesus, os acusou de haver mudado o texto desse sagrado volume ou de ter acrescentado uma palavra ou omitido sequer uma letra do cânon sagrado. Quero repetir esse parágrafo. Cristo muitas vezes reprovou os judeus pela sua ignorância das Escrituras, porém Jesus jamais reprovou os judeus. Ele jamais os acusou de haver mudado o texto desse sagrado livro, a Bíblia, ou de ter acrescentado uma palavra ou omitido sequer uma letra do cânon sagrado. Antes pregou muitos sermões daquele mesmo Velho Testamento, colocando assim seu selo de autenticidade sobre o mesmo, estampando este selo com as categóricas palavras: se eles não ouviram Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. Lucas capítulo 16, versículo 31. Cristo não se opunha a sofismar sobre se o livro de Isaías for escrito unicamente pelo próprio profeta Isaías ou por outros Isaías. Ainda ao contrário, demonstrou sua plena confiança em todo o livro, fazendo citações dos capítulos 6, 9 e 61. Narrativas do Velho Testamento como a criação, o dilúvio, a destruição de Sodoma, a viagem submarina de Jonas, foram por Cristo aceitas como autênticas, e em vez de lhe emprestar uma interpretação alegórica, ele baseou em cada uma delas um ensino definido, de modo que todos os ensinos perderiam sua solene importância caso esse ponto de base não fosse mais do que mitos e lendas. Acrescentemos a essas evidências o fato de que nenhum caso de contradição ao Velho Testamento se pode achar no Novo Testamento. É mais que cada pequeno e aparentemente insignificante pormenor pode ser provado absolutamente exato. Vemos, pois, que o Velho Testamento deve ser aceito pelos homens sinceros como a viva palavra de Deus. E Cristo estava diante quando Jesus estava numa ocasião em Israel. Ele subiu e foi-lhe dado o livro de Isaías, uma versão do livro de Isaías, que Cristo contestou, questionou que essa tradução poderia conter erros. Em ponto algum ele disse isso, ele simplesmente disse: hoje essa palavra se cumpriu. Momento apropriado, não? 3 anos e meio de ministério para Jesus começar a questionar as Escrituras, mas não fez isto. O que o mundo diz das Escrituras? O mundo diz muitas coisas terríveis contra as Escrituras, e mais terríveis é quando cristãos dizem coisas contra as Escrituras. E o que a astronomia e a arqueologia testificam sobre as Escrituras? A astronomia é uma ciência que estuda os astros. E a arqueologia, a busca de coisas passadas, testificam das Escrituras. Interessante que coisas mudas testificam das Escrituras. A astronomia ainda apresenta um testemunho poderosíssimo no seu grande livro. Deus transmitiu ao homem valiosa informação relativamente às maravilhas celestes. Por longos séculos, essa informação foi escarnecida ou ignorada, mas hoje, com o auxílio de poderosos telescópios e da chapa fotográfica, a astronomia está reconhecendo, afinal, que as Escrituras têm razão. E a astronomia tem estado errada. Aos astrônomos tem sido demonstrado de maneira notável que os céus declaram a glória de Deus. E um dos principais estudantes da ciência estelar foi impelido a exclamar: o astrônomo ateu é louco.
Os arqueólogos são até mais positivos do que os astrônomos, se isso é possível. Pelas suas árduas escavações e paciente decifrar, esses manejadores da picareta e da pá nos têm dado uma Bíblia verdadeiramente ressurgida, escrita em mármore, alabastro, granito, pedras calcárias e papiros. Lemos nas paredes dos antigos templos transcrições de muitas histórias bíblicas. Vemos nos pilares dos palácios pinturas que ilustram os livros de reis e crônicas. E removemos dos poeirentos túmulos folhas de papiro contendo capítulos e livros do Novo Testamento. Nações mortas foram trazidas novamente à vida e sua história corrobora o memorial divino. Celebridades bíblicas têm emergido repentinamente do denso nevoeiro dos tempos obscuros ou pré-históricos e tem se confirmado universalmente o relatório bíblico da criação e do dilúvio, reconhecendo-se não serem simplesmente fábulas de romancistas caldaicos e hebreus. Poderiam também ser mencionados quanto ao Novo Testamento, que os manuscritos de papiro recentemente descobertos nos têm proporcionado um novo Testamento completo, até quase cada capítulo e verso. Sendo assim inaceitável se questionar as Escrituras Sagradas, conforme nós a temos hoje. Marcos, como entender a questão assim? Como entender a questão assim de diferenças em traduções? Por exemplo, você pega um tema específico, algumas pessoas que alegam que algumas traduções traduzem de uma forma, um texto em específico, já outras traduções já traduzem de outra forma. Sir Arthur Kenyon, em seu famoso livro que eu não lembro, ele diz que 95% das escrituras, conforme nós temos hoje, se encontram par e passo, é confiável. E 5% são as questões das variantes. Mas isso em nada deturpa a questão da doutrina, a questão do ensinamento bíblico. Por isso, essas questões eram questões enfrentadas desde o período dos apóstolos, desde os períodos de Cristo. Agora, acredito que é uma abominação querer se levantar, se aventar tal possibilidade nos dias modernos em que vivemos para lançar dúvidas sobre as Escrituras Sagradas. É abominação. Quem assim procede como o pior dos hereges. Como havia hereges muito terríveis no período dos chamados pais da igreja, hoje, infelizmente, nessa era chamada de tecnologia informática, alguém propôs isso daí, não tem outro tema a não ser dizer que é um heresiarca, a fazer tal afirmação. E a voz da história confirma o registro sagrado. Deus jamais nos deixaria no escuro com respeito à sua palavra. Deus preservou a sua palavra tal como a nós temos hoje. É confiável, é fiel, é fidedigna. Jesus usou versões das Escrituras Sagradas. Tampouco a história fica em silêncio. Não com efeito, o vasto esquema da história da Terra acha-se inseparavelmente ligado à Bíblia e seu fruto, o cristianismo. Tire-se do mundo todos os traços das Escrituras e do cristianismo e o que teremos? Coloque-se dúvidas no texto sagrado, nas versões das Escrituras e o que teremos? Mais munição para os ateus, mais munição para os céticos. Não haveria moralidade, nem benevolência, nem calendário, nem civilização real, nem influência da igreja, nem trabalho missionário, ou qualquer coisa do que o mundo deve a estas escrituras, se este mundo fosse dominado pelo paganismo, povoado por pagãos. No Museu Britânico há uma moeda apresentando a seguinte inscrição: César Augusto Salvator Mundi, que traduzido é César Augusto Salvador do mundo. Os exércitos de César, com sua marcha pesada, abalaram uma vez o mundo. Hoje, porém, aquelas legiões estão reduzidas a quê? A pó. O próprio César é pó. E nada permanece senão uma insignificante moeda, uma estátua de César aqui, uma informação de César ali. Mas o mundo sabe muito mais a respeito de Moisés, de Josué, de Davi, de Salomão, de Jonas, de Paulo e de Cristo. Por quê? Porque seus nomes e sua vida estão memorados naquele livro familiar, a Bíblia. Sim, César, que assim mesmo se chamava Salvador do mundo, veio, viu e falhou.
Mas Cristo, o único Salvador verdadeiro do mundo, predito nas Escrituras essas que lhe descrevem a vida imaculada, veio, viu e venceu e está prestes a voltar. E todo jornal e documento no mundo civilizado reconhece sua existência, adotando como princípio do calendário a suposta data de seu nascimento. Este é ainda outro elo na áurea cadeia de provas que circundam a Palavra de Deus. A Palavra de Deus e as Escrituras é um livro no qual não deveríamos jamais colocar dúvidas. O estudante sincero das Escrituras Sagradas não faz um trabalho deste. Um trabalho que quem se dedica a isso é o quê? É os céticos. Richard Dawkins pode se propor a isto. E tantos proeminentes ateus hoje, mas cristãos sinceros jamais devem levantar questões de dúvida sobre as Escrituras Sagradas. É inadmissível tal tipo de procedimento. Continuando sobre essa questão. As Escrituras, ela é testificada, o seu caráter sobrenatural é demonstrado no cumprimento das suas profecias escriturísticas. Nenhum outro livro, nenhuma outra religião apoia sua autoridade na profecia. Por quê? Porque nenhum ente humano pode escrever a história antecipadamente, predizer o fim antes do começo, mas Deus o pode. E todas as fases da história parecem proclamar: a profecia cumpriu, portanto, as Escrituras são o livro de Deus. Os críticos nos dão a Bíblia despojada de todo o poder e inspiração. Até a falsa teologia lança dúvidas sobre as Escrituras. Todavia, a circulação dessa mesma Bíblia aumenta dia a dia. Naturalmente, a circulação não é tudo. O fato, porém, de ser tão procurado esse livro significa muito, especialmente quando nos lembramos de que as Escrituras exigem a renúncia dos desejos carnais. Certamente ela é a palavra viva que vive e permanece para sempre. As Escrituras podem ter suas dificuldades, mas isto é porque o infinito pôs em linguagem humana, note, o infinito pôs, meu irmão, em linguagem humana, as maravilhas da onipotência. Aceitamos, porém, a Bíblia com suas dificuldades, de preferência, a ver essas dificuldades removidas por um processo que faz de todo o volume uma coleção de expressões humanas destituídas de inspiração. Volume que pode conter erros. É absurdo isso. Ela é inspirada porque uma estrutura sã não pode ser erigida sobre um fundamento falso, seja de história, de ciência ou de filosofia. A Bíblia, como vemos, tem sua raiz em fatos. Não é livro de adivinhações e sonhos ininteligíveis, mas ela é emoldurada em acontecimentos sobrenaturais. É um livro que muda vidas. É um livro que tem se provado que é um livro confiável. Não é o livro de Helena Blavatsky. Não é o falso testemunho de Jesus Cristo, da pseudo-vinda de Jesus para as Américas e aquela conversa toda. Não é a tradução fraudulenta, tipo Novo Mundo. Não é o Bhagavad Gita. Esses tipos de livros podem se levantar objeções. Esse tipo de livros pode levantar questionamentos, mas jamais isso pode ser levantado dentro das Escrituras, porque as Escrituras é um livro que se renova dia a dia. Amém. Afirmar que a Bíblia, que traduções, versões tais como Septuaginta, o texto massorético, o que quer que seja, possa ter erros, isso não procede de Deus. Isso é fantástico. Isso não procede de Deus. Danilo, você acredita que tais afirmações possam vir de mensageiros de Deus? Infelizmente, não. Pessoas assim não podem ter o Espírito de Cristo. Porque Deus jamais deixaria alguém no erro. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis por me buscar todo o vosso coração. Aquele que busca, encontra. Exatamente. Então as Escrituras são a infalível palavra de Deus. Não tenham dúvidas nenhuma. Não lance questionamento nenhum. Pode-se vírgula nenhuma, pode ser uma vírgula, pode ser colocada na nossa língua portuguesa, mas as Escrituras como nós recebemos, o trabalho que homens santos tiveram de nos deixar as Escrituras,
o que esse livro passou, o que homens como Tyndale passaram, sendo mortos, indo pela fogueira, para dar as escrituras ao mundo, em língua inglesa no período dele, o que homens como Martinho Lutero passaram para trazer a Bíblia na língua materna dele, o alemão, os valdenses, o que esses homens sofreram, para depois dos tempos modernos, em pleno século XXI, temos que ser obrigados a escutar palavras lançando descrédito sobre versões da Bíblia, é o cúmulo da heresia. Não tenho o que dizer sobre isto. Muito bem. Eu sou Marcos Alves, esse é o seu programa A Verdade para o Tempo do Fim. Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde e um feliz Dia dos Pais.